aí, galera, paz do Senhor. Pra quem não me conhece, eu sou a Rebeca, faço parte da turma de professores que vem aqui gravar as pré-aulas, né? Um projeto que nós temos aqui no canal da igreja. Nós estamos no quarto trimestre de 2024 e hoje nós vamos falar sobre a lição 7, que tem como a temática proteção contra a insensatez. Então, se você não acompanha muito o nosso canal, caiu aqui nesse vídeo, nós gravamos as pré-aulas. Então, o nosso trimestre agora, o quarto trimestre de 2024, ele vem trabalhando em cima do livro de Provérbios. Então, nós estamos aí na lição 7 e hoje vamos trabalhar em cima do capítulo 9 do livro de Provérbios. O nosso textuário está localizado ali em Tiago, capítulo 3, versículo 17, que diz o seguinte: mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. O resumo da lição vem falando o seguinte: uma vida de sabedoria tem a moderação como antídoto contra uma vida insensata. A leitura bíblica em classe está localizada ali em Provérbios, capítulo 9, do versículo 1 ao 6 e o versículo 13 ao 18. Então, hoje, a lição será trabalhada em cima da sabedoria e da insensatez. Os objetivos da lição mostrar o significado das duas senhoras, a Dona Sabedoria e Dona Loucura, reconhecer que a sabedoria é um antídoto contra a insensatez e conscientizar das consequências da loucura. A introdução diz o seguinte: nesta lição, vamos estudar o capítulo 9, que apresenta duas senhoras. A primeira, a sabedoria, a segunda, a loucura. A qual delas daremos ouvidos? Então, hoje, vamos trabalhar em cima dessa temática, então a diferença da sabedoria, da loucura e qual delas nós escolheremos, certo? Nós veremos aqui durante a lição que nos feito um convite, tanto pela sabedoria quanto pela loucura. Então, nós temos esse poder de escolher quem que nós vamos aceitar o convite. Já passando aqui para o tópico 1, que tem como a temática duas senhoras, Dona Sabedoria e Dona Loucura. O primeiro subtópico, que é o capítulo 9, então que ele vem falar mais de forma global aí de forma total aí do capítulo, este capítulo é a conclusão da primeira seção do livro que trata sobre o enaltecimento da sabedoria, então que é do capítulo 1 ao 9. Lá na primeira lição, nós falamos um pouquinho sobre a divisão do livro de Provérbios. Então, ele tem algumas classificações, dividido em 3 partes. Então, a primeira divisão vai do capítulo 1 ao 9, que vem trazendo uma introdução e o propósito do livro de Provérbios. A segunda divisão é do capítulo 10 ao capítulo 29, que é uma coletânea de provérbios, que são as frases que a gente normalmente mais consegue decorar, porque são mais fáceis mesmo, não é tanto contexto, tem um contexto, mas não é mais sobre o contexto forte, mas o ensinamento que cada provérbio daquele tem para trazer. E aí tem a terceira divisão, que é do capítulo 30, são os capítulos 30 e 31, que é como se fosse a conclusão, reforçando tudo aquilo que foi trabalhado durante todo o livro ali de Provérbios. Então, hoje nós trataremos sobre o capítulo que encerra essa primeira sessão, que é a introdutória do livro de Provérbios. Nesse capítulo, o sábio deseja mostrar quanto a sabedoria é boa, verdadeira e bela, quando compreendida e aplicada. Então, o capítulo 9 está dividido em 3 sessões, que o primeiro é o convite à sabedoria, o segundo é o intervalo entre os 2 convites, e o terceiro é o convite à loucura, insensatez. Então, nessa lição, nós focaremos nos versos do 1 ao 6 e do 13 ao 18. Então, tem ali os versículos do 7 ao 12, não trataremos tanto sobre ele, mas ele é como se fosse um interlúdio. Então, é como se fosse um intervalo entre o convite da sabedoria e o convite da loucura. Aqui, já passando para o subtópico 2, ele vem falar sobre a senhora sabedoria. Então, a sabedoria, ela é apresentada como uma senhora que edificou a sua casa sobre 7 colunas. Ela preparou a mesa com comidas e bebidas apetitosas e deu ordem às suas criadas que convidassem os simples e os faltos de entendimento. Quem aceita esse convite abandona a insensatez e caminha pela trilha do reto entendimento. Então, aqui, a revista já traz alguns pontos. Ela já nos remete a lá em Mateus 7,
quando vem falar sobre a construção de uma casa. Então, é o momento daquela frase, né, que todo pregador já falou. Quando você vai construir uma casa, o que você faz primeiro? Então, você sempre vai construir o fundamento. Então, você vai fundamentar aquela casa, aquela base, para que ela venha conseguir suportar o que der e vier. Então, quando a gente está falando de uma casa que é construída sobre a areia, se ela não tem a fundação, ela desce. Uma sobre a rocha, então pode vir as águas, os ventos e ela não vai cair. Então aqui nós já vemos que a Senhora Sabedoria, ela já tem uma casa edificada. Então ela usou 7 colunas para edificar a sua casa. E aí ela prepara então um banquete para as pessoas e fala para suas servas convidar aqueles faltos de entendimento e aqueles que fossem mais simples. E aí aqui a própria revista vem falando que as servas, as criadas, elas têm um papel de apresentar, né, representar os líderes, os pais, aqueles que têm uma autoridade maior sobre a vida do jovem ou da outra pessoa. Por quê? Quando nós falamos sobre um líder, sobre um pastor, muitas pessoas associam cargos maiores com mais comodidade, quando na verdade, quanto maior o seu cargo, mais servo você é. E isso não é só na igreja, é em tudo quanto é lugar. Então, até porque a todo tempo nós estamos servindo, certo? Então, eu como filho devo servir meus pais. Eu como uma trabalhadora, eu devo servir aos meus patrões. Então, tudo você está prestando serviço. Mas assim como você presta serviço, o seu chefe, aquele que tem um cargo maior, uma responsabilidade mais elevada que você, também está servindo de alguma forma. Então aqui, embora muitas pessoas assemelham servas como algo ruim, na verdade todos nós somos servos. Então aqui ele já representa essa questão da liderança, de uma posição mesmo de liderança, de líderes espirituais, de mestres que fossem chamar aqueles ali mais simples. Por quê? Quando nós fazemos um convite, nós esperamos que as pessoas aceitem, certo? Então, você vai fazer, sei lá, uma festa. Você não vai chamar qualquer um. Você vai chamar quem você acha que vale a pena, quem você acha que convive com você, quem você tem proximidade. E aqui nós já vemos que, assim, a sabedoria, ela já não tem isso. A sabedoria, ela é para todos. Então, quando a Senhora Sabedoria fala, olha, dá ordem às criadas e fala, olha, vai lá, convida o povo e manda para eles virem para cá. Então, ela já tá demonstrando que, assim, não é uma questão de ser próximo de quem eu conheço. É uma questão de, assim, a sabedoria é para todos, está disponível. Então, convide para que as pessoas venham. E aí é onde vai entrar o ponto. A pessoa tem que aceitar. Aqui, já passando para o subtópico 3, nós vamos falar sobre a Senhora Loucura. Então, a Senhora Loucura, diferente da sabedoria, ela já é alvoroçada, barulhenta e usa de estratégias para seduzir e enlaçar a sua vítima. Ela usa de sua posição de esplendor para seduzir os jovens. O capítulo se encerra dizendo que onde a Senhora Loucura está, também se encontram os mortos, nas profundezas do inferno. Então, essa sessão nos mostra que é melhor escolher o caminho de vida do que o caminho de morte. Então, a sabedoria, ela vem sendo mostrada de uma forma e a loucura vem sendo mostrada de outra forma. Até porque para fazer uma diferenciação entre as duas. Porque se nós queremos mostrar qual é a melhor opção para você escolher, precisa ser diferenciado. Enquanto a sabedoria é tratada de uma forma mais uma forma boa, podemos dizer assim, a loucura já é tratada de uma forma completamente diferente. Então, ele vem falando que a mulher louca, a alvoroçadora, ela é nécia, não sabe de coisa alguma. Ela se assenta à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade. Então, ela está ali numa posição de relevância, porque quando a gente fala de alguém que está em um lugar alto, é para ser visto, consequentemente, sendo visto, vai ser ouvido, e aí nesse caso, pode levar as pessoas a tomarem uma decisão. Então, ela estava numa posição alta, convidando as pessoas para irem pelo mesmo caminho que ela. Então, ela vem tentando seduzir com a sua fala, que ela vem falando aqui, que as águas roubadas são doces e o pão com das ocultas é suave. O que ela tá querendo dizer, olha, o errado faz bem, o errado é legal, pode fazer o errado, vem comigo que vai dar certo. Então, ela vem usando essa posição em que ela está e aí ela tenta seduzir com esse discurso. E aí, nós vemos no verso 18 que
tem uma consequência. Então, quem vai ali junto com ela, achando que o que ela tá falando é bom, não entende e não sabe que ali estão os mortos, que os convidados estão nas profundezas do inferno. Então, enquanto a sabedoria ela te convida para viver no caminho do entendimento, a insensatez, a loucura, ela já te leva para outro caminho, o caminho da perdição e, consequentemente, o inferno. Aqui, já passando para o tópico 2, que tem como tema a sabedoria como antídoto contra a insensatez. O primeiro subtópico vem falando: a sabedoria apela para a mente. Então, o convite à sabedoria feito neste capítulo se relaciona com o que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4:8. Atender de maneira prática os apelos da sabedoria passa pela faculdade do pensamento dominado pelas coisas do alto. O convite da sabedoria é usar de maneira proposital as nossas competências intelectuais, para que levemos cativo todo o pensamento e obediência a Cristo. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Então, o apóstolo Paulo vem falando o seguinte em Filipenses 4:8. Quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor nisso, pensai. Então, tudo que é bom, tudo que tem a ver com o Senhor é bom, nós sabemos disso. E quando a gente pensa já na sabedoria e na insensatez, na loucura, o que é bom? É a sabedoria, certo? E a sabedoria não é algo que vem do nada, né? Tão simples assim. Foi bem específico com Salomão, mas conosco não é como se assim, olha, eu vou pedir sabedoria ao Senhor, vou aceitar o convite à sabedoria, e aí eu do nada me torno sábio. Não, você vai viver situações que vão te permitir colocar de maneira prática ali, você aplicar o que você já conheceu. Então, você precisa disso, mas como que você consegue isso? Conhecendo a palavra do Senhor. Então, por exemplo, vai chegar uma situação que você vai olhar e falar, olha, eu preciso agora da sabedoria dos céus. Tem que tomar uma decisão, tem que tomar uma atitude, preciso de uma sabedoria, preciso de um discernimento para tomar uma atitude. Se você não conhece a palavra do Senhor, você vai pedir conselho para as pessoas. Não é algo errado. Mas a partir do momento que você aprende a palavra do Senhor, você entende a palavra do Senhor, você estuda a palavra do Senhor, você sabe que lá vai ter um conselho para você. Então, por isso que estudar a palavra do Senhor é tão importante. Porque algumas pessoas acham que para quem não é do meio cristão, acha que é somente você ler um livro e tá de boa. E não é. Tudo aquilo que está escrito ali, ele trabalha em nós algo. Então, tudo que eu leio na palavra do Senhor e eu começo a aplicar na minha vida, isso vai me transformando. E assim é com os provérbios e com todos os demais livros. Então, eu quero ser mais sábio, então eu vou ler a palavra do Senhor e aí eu também vou praticar isso. Por quê? Não adianta você só ler e também não adianta você só tentar praticar sem ler. Porque você vai, das duas formas, vai dar ruim. Porque se você só lê, se você, na sua cabeça aqui, você só vai pensando, eu já sei, sem colocar em prática, não adianta de nada. Porque você vai ser uma pessoa que sabe, mas que não entende. Porque essa é a realidade. Quando você aprende uma coisa nova, você vê alguém... Então, um exemplo. Quando você entra num lugar, num trabalho, você vai começar uma função, alguém vai vir para te ensinar a fazer aquilo. Você vai falar, olha, beleza. Meio que eu acho que eu consigo me virar. Mas você só vai entender e aprender quando você estiver fazendo por si mesmo. Então, assim é a palavra do Senhor. Não adianta eu ler muito e eu não colocar em prática o que eu estou lendo. Não falo no sentido... porque se você não está praticando é porque você também não está aprendendo. Isso aqui, por favor, põe tela preta. Mas também não adianta você não ler e achar que assim, eu ouvi falar isso daqui... Eu acho que é um provérbio, eu vou ir dessa forma. Até porque, assim, provérbios, como a gente falou em várias outras lições, são frases que na época já estavam em alta, que traziam ensino. Seria tipo, pode se assemelhar assim, de uma forma a dizer, que aos ditados populares, né? E só que assim, se você não estuda a palavra, se você não sabe diferenciar um ditado popular de um provérbio bíblico, aí pode ser que isso venha a se tornar um problema. Por quê? Você pode tomar atitude com base em um ditado popular
e achando que é um provérbio. Então, por isso que é sempre importante você pensar que assim, olha, preciso aprender, preciso trabalhar aqui, ó, fazer com que meus neurônios pensem, meus pensamentos sejam dominados, meus pensamentos sejam ali trabalhados, sejam dominados pelas coisas que vêm do alto, e aí eu começo a aplicar isso na minha vida. Por quê? A questão da sabedoria não é algo literal, entende? Não é algo palpável. Não é como essa caneta que eu vejo, eu toco e eu balanço e eu jogo e eu consigo ver. A sabedoria é algo intelectual, então ela vai mexer muito com a sua mente. Se você não exercita isso dentro da sua mente, acha que é só, olha, ali e beleza, eu vou tentar aplicar sem trabalhar isso na sua mente, não vai dar certo. Por quê? Quando nós aceitamos Jesus, ocorre uma transformação em nós. É lógico que não é do dia para a noite, mas é um processo que vem sendo trabalhado. Então, esse processo começa principalmente aonde? É na nossa mente. Muitas pessoas já acham que a transformação do evangelho ela vem no exterior. E na verdade não, ela começa a ser trabalhada no interior. Então, no seu intelecto, no seu coração, na sua alma, no seu espírito, começa a ser trabalhado. E aí, então, isso vai trazendo a mudança no seu exterior. E aí é onde você tem que começar a trabalhar o seu pensamento para ser dominado pelas coisas do Senhor. Então, quando a gente fala ser dominado, não é num sentido ruim, é no sentido de assim, olha, por quê? Porque na nossa mente a gente tem uma guerra, certo? Então, eu acho que da onde nós temos batalhas diárias é na nossa mente. Então, não necessariamente você vai ter uma batalha no seu corpo físico. Pode ser que sim, pode ser que não, mas na sua mente é batata. Você vai ter uma luta todo santo dia. Então, contra os seus pensamentos, contra as setas que vêm na sua mente. E aí você precisa ter um pensamento dominado pelas coisas do alto. Então, como eu vou ter um pensamento dominado pelas coisas do alto? Aprendendo a palavra, conversando com o Senhor, orando, firmando o relacionamento com ele. Então, por isso que a sabedoria ela é tida como um antídoto contra a insensatez. Porque a insensatez também vem das nossas decisões. As nossas decisões, ela provém de onde? Do interior, não é sabe, olha, sei lá, minha mão vai tomar essa decisão. Eu tenho essa caneta, esse marca-texto, mão, vai, pega o que você quiser. Não é na nossa mente que é trabalhado. Então, por isso que nós temos que trabalhá-la, nós temos que também exercitá-la a pensar de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com os princípios do Senhor. E aí, aqui, passando para o subtópico 2, que é a sabedoria apela para fazer o bem. Pensando no que é eterno, santo e elevado, a nossa realidade celestial afeta os nossos sentidos e desperta em nós o amor por Deus e pelo próximo. A sabedoria do alto é um chamado a fazer de maneira virtuosa o que pensamos. O ensino do Novo Testamento nos chama para colocar em prática o que pensamos de acordo com o que aprendemos com Jesus e a sua palavra. Então, é uma continuação do tópico anterior, que basicamente se você pensa nas coisas como alguém dominado pelas coisas do alto, consequentemente as suas atitudes assim serão. Então, se eu tenho um pensamento conectado com o Senhor, de acordo com a palavra do Senhor, eu também vou fazer o bem às pessoas, eu vou ter atitudes coerentes com a palavra do Senhor, a minha postura será de alguém que é cristão, de uma pessoa que é genuína ali, aprendendo e exercendo a palavra do Senhor, e é isso, na verdade, que todos nós devemos fazer. Por quê? Quando eu coloco em prática aquilo que eu aprendo na palavra, isso vai sendo transformado na minha vida. E eu acho que isso é evidenciado para as pessoas. Então, como eu posso aplicar a sabedoria? Olha, exercitando ela nas pequenas coisas. Mas é lógico que isso não é do dia para noite. Como eu falei, é algo que você exercita aos poucos. Mas esse exercício precisa ser pautado na palavra do Senhor. Então, a partir do momento que nós vivenciamos a palavra do Senhor, colocamos em prática, a nossa realidade ela é mudada. Então, por quê? Porque aí eu vou ter uma mente que está alinhada com os princípios do Senhor, as minhas relações, os meus relacionamentos com as pessoas serão pautadas na palavra do Senhor, os meus princípios serão pautados na palavra do Senhor, e aí a minha maneira de viver vai ser pautada no que está na palavra do Senhor. Então, aí eu vou viver de maneira virtuosa e seguindo os preceitos do Senhor e de maneira sábia. Aí aqui já no subtópico 3, vim falando sobre a vida cristã é um caminho de sabedoria. Então, a vida cristã ela é um caminho de pensar e fazer o bem. Por isso, tem a ver com a sabedoria que vem do alto. Assim, não somos chamados a viver de acordo com os nossos sentidos e instintos, mas somos convidados pelo Espírito Santo a ponderar as escolhas à luz da palavra de Deus.
Diferentemente de um caminho de sensatez, a vida cristã é um caminho de sabedoria, moderação e temperança. Então, o dever do cristão é pensar e fazer o bem, de acordo com a sabedoria que vem do alto. Por que a sabedoria que vem do alto? Porque nós sabemos que sabedoria não é somente a intelectual cristã que nós falamos. Não é somente os ensinamentos provindos da palavra do Senhor. Sabedoria também tem a ver com o saber. Basicamente, saber. Então, hoje nós temos muitos sábios, mas nem todos são sábios do poder do alto. Então, por quê? Porque uma pessoa que estuda muito e ela domina o assunto, ela é um sábio daquele assunto. Mas quando nós falamos aqui sobre viver uma vida com sabedoria, estamos falando de viver uma vida à base da palavra, uma sabedoria divina que vem do próprio Deus. Então, nós devemos viver dessa maneira, com essa sabedoria vinda do Senhor. Então, nós precisamos viver de acordo com o que está na palavra e não de acordo com o nosso instinto ou o nosso sentido. Por quê? A insensatez, ela vem muito para esse sentido. A loucura, ela vem muito para esse sentido. Então, ela não vai querer que você viver de forma insensata, não é viver com base na palavra do Senhor, mas é da forma como você acha que é o melhor. E assim, gente, vamos falar a verdade. Quem sabe mais, quem é melhor, é a sabedoria dos céus ou é a nossa insensatez, a nossa loucura? Acho que eu não preciso nem responder, né? Mas o que torna a diferença de um caminho de sabedoria e de um caminho de sensatez é a moderação. Por que moderação? Hoje se fala muito sobre os extremos, né? Então, o principal extremo é entre direita e esquerda, mas não vou entrar nesse assunto, é apenas para trazer a memória. Nós vivemos num meio muito extremista. Hoje nós vivemos num mundo que é baseado, já é normalizado o extremismo. Então, quando eu falo extremismo, é no sentido de, assim, você não ponderar as coisas, que ponto é saudável e que ponto deixa de ser saudável. Por quê? Todo excesso é ruim. Então, se eu gosto de doce, eu posso comer doce, mas se eu só comer doce, não vai me fazer bem. Se eu gosto de, sei lá, mexer nas minhas redes sociais, eu mexo nas minhas redes sociais, mas se eu mexo em excesso, não me faz bem. Então, uma das coisas que o evangelho, que viver de acordo com o evangelho nos traz, é essa moderação. É você viver de forma equilibrada. Por quê, gente? Deus, ele criou todo esse universo. Deus é um ser equilibradíssimo. O Espírito Santo é equilibradíssimo, Jesus é equilibradíssimo, sabe? As pessoas não são equilibradas. Então, não adianta eu querer colocar Deus, a Trindade, na mesma caixinha que nós, que não faz sentido. Então, se eu falo que, porque Paulo disse para ser imitador dele, para imitá-lo como ele imita Cristo, sabe? E às vezes nós não imitamos Cristo, porque nós somos exagerados em tudo que queremos fazer. Então, e Jesus, o Evangelho, Jesus era um cara simples. Jesus é um cara simples, o Evangelho é simples. Então, mas para nós que somos exagerados, não sei se é a palavra é correta, mas para nós já parece não ser tão simples porque nós dificultamos de acordo com a nossa natureza. Então é por isso que a gente não pode, jamais, não podemos deixar de estudar a palavra do Senhor, porque é ela que vem trazer esse equilíbrio para nossa vida. Porque a realidade é que, assim, sem o Espírito Santo que habita em nós, sem o estudo da palavra do Senhor, sem o relacionamento com o Senhor, nós somos seres totalmente desequilibrados, porque quem traz essa moderação, esse equilíbrio para nossa vida é o Senhor. Então, quando eu aceito o caminho da sabedoria, eu aceito também viver uma vida de moderação, eu aceito viver uma vida sob temperança, então uma vida equilibrada em todos os sentidos. Mas aqui, já vindo para o tópico 3, vem falando sobre a loucura como comportamento desvairado. Então, a senhora loucura apela aos seus sentidos. A loucura, ela apela para uma vida baseada somente nos sentidos, nos instintos mais baixos do ser humano. Tiago vem descrevendo a insensatez como a sabedoria terrena, animal e diabólica. Por isso, quem vive baseado apenas no que sente, buscará a felicidade apenas por meio que expressem o prazer. Viver dessa forma, do ponto de vista bíblico, é viver de maneira louca, alvoroçada e insensata. Então, enquanto que você aceita o caminho da sabedoria, você começa a viver uma vida moderada. Quando você aceita o caminho da loucura, você começa a viver uma vida
desvairada. O que é uma vida desvairada? Sem controle. Então, você vai viver de acordo com o que você acha, com o que você pensa, de acordo com o que você sente. E, gente, isso não é bom pra nós. Pensa, na aula passada foi falado sobre a preguiça. Então, a preguiça, se você se deixa levar pela preguiça, você faz alguma coisa? Você não faz nada. Porque tudo que você se deixa muito levar pelo seu sentido, pelo seu instinto, pelo seu exagero, pela sua falta de equilíbrio, faz mal pra você mesmo. Então, a loucura, a insensatez, ela vem trabalhando em cima exatamente disso, de normalizar você viver de acordo com os seus sentidos. E não é à toa que nós vemos isso acontecer no mundo atual. Então, as pessoas vivem de acordo com o que elas sentem, com o que elas acham, com o que elas pensam, e tudo bem o mundo viver assim, mas o que não pode é a igreja viver assim. Então, a partir do momento que, assim, isso é normalizado lá fora, nós aqui dentro não podemos normalizar. Então, nós temos que ser equilibrados, nós temos que ser moderados, não podemos nos deixar levar aí pelos nossos instintos, porque... Gente, se você se deixa levar só pelo instinto, quem vai ganhar a guerra entre a carne e o espírito é a carne. Então, quem você alimenta é quem vence essa batalha. E a partir do momento que eu vivo de acordo com o meu instinto, quem se sobressai é apenas a minha carne. É apenas o meu senso humano. Então, quando eu vivo de acordo com os meus desejos, com as minhas próprias concupiscências, eu sigo assim como tá dizendo o versículo 18 do capítulo 9, que eu estou indo ali direto para as profundezas do inferno, porque a partir do momento que eu deixo com que o meu espírito perca a batalha, porque eu alimentei a minha carne, eu estou perdendo a guerra, eu estou perdendo a batalha, eu estou, descendo, eu estou indo a caminho às profundezas do inferno, porque tudo que há de bom em nós, tem até uma frase que fala isso, eu não vou lembrar exatamente a frase, mas quer dizer exatamente isso, que tudo que há de bom em nós provém do Senhor. Se você tira o Espírito do Senhor de nós, não resta nada de bom. Então, a partir do momento que eu acho que é normal eu querer viver como me convém, sabe, de acordo com o que eu penso, com o que eu acho, eu estou já me afastando do Senhor. Então, eu estou vivendo de maneira louca, de maneira desvairada, e isso não é bom. Isso vai contra a Bíblia, a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela vem para nos trazer moderação. E aqui no subtópico 2, que é comportamento pecaminoso versus moderação cristã. Viver baseado no instinto parece mais convidativo e agradável do que o estilo cristão. Porém, viver dessa forma impede o desenvolvimento de uma consciência dos danos futuros. A ilusão de que viver pecaminosamente é mais fácil cai por terra quando lemos Mateus 7:27 e nos lembramos do que acontece quando se constrói a casa na areia. Viver uma vida de acordo com o instinto sempre vai parecer algo mais legal, mais convidativo do que viver com base na palavra do Senhor, com base numa vida no estilo cristão. Isso nós sabemos, até porque é muito mais fácil você viver com base aí nos seus desejos, porque a todo momento nosso corpo deseja alguma coisa. E aí onde eu falo que entra a batalha, porque você vai guerrear contra o seu próprio corpo, a sua própria mente, falar, meu filho, tá maluco? Não é assim que funciona. Então aí é onde entra aquilo que você trabalhou na sua mente, o entendimento, a sabedoria, e aí você vai vencer essa batalha. Então, viver de forma instintiva é muito mais fácil do que viver de acordo com a palavra do Senhor, porque é realmente isso. A todo momento você vai ter esse desejo, você vai ter algum instinto, e aí você vai ter que parar, pensar, analisar e falar, acho que isso não tá de acordo com a palavra do Senhor. Mas ir de acordo com a palavra do Senhor exige mais esforço nosso, exige mais aí que a gente gaste uns neurônios, que a gente movimente essa região da nossa cabeça. Então, por isso que parece ser mais difícil, porque exige mais sacrifícios nossos. Então, vai exigir que você abdique de algumas coisas, vai exigir que você deixe de fazer outras coisas, vai exigir que você abra mão do que você gostaria de vivenciar, do que você gostaria de ter, às vezes naquele momento, às vezes pro resto da sua vida. Então, por isso que vai parecer mais difícil. Mas quando você entende a consequência da escolha que você está fazendo, isso parece que não é nada. Então, quando eu entendo que assim, olha, por mais que pareça muito difícil eu abrir mão disso agora, eu abrir mão desse sonho que eu tenho, dessa vontade que eu tenho, dessa oportunidade que eu estou tendo, porque isso vai contra a palavra do Senhor, quando você para pensar que o preço que foi pago na cruz por você é muito maior do que a escolha que você está fazendo, que qualquer coisa terrena que você poderia ganhar, você vai entender que isso não é nada. Mas aí quando você para analisar, olha,
Já se eu aceito o convite da loucura, da insensatez e passo a viver dessa forma, eu estou perdendo a minha salvação. Eu estou abrindo mão da minha salvação. Eu estou abrindo mão de passar a eternidade com o Pai lá na glória, sabe? Então, quando você pensa nessa forma, nas consequências futuras da escolha que você faz, das escolhas que você faz, você entende que não é nada o que você abra mão aqui. Por mais que seja doloroso, porque é lógico que é muito fácil ouvir aqui qualquer pessoa falar pra você, abre mão, porque quando você pensa na vida eterna é tudo muito melhor. Não é você pensa na vida eterna e realmente é tudo muito melhor, mas não deixa de doer. Então, quando você toma uma atitude, você rejeita uma oportunidade que você sempre quis. Então, pensa, seu emprego dos sonhos, mas pra isso você sabe que você vai ter que fazer algo contra a palavra do Senhor, vai te doer, porque às vezes você se especializou pra isso, às vezes você gastou muito tempo perseverando nisso, você fez o possível pra que isso acontecesse, e aí você abre mão, isso dói. Isso é doloroso, você sofre ali para que, de acordo com essa escolha, você sofre para negar isso. Não é algo fácil, mas ainda assim, quando depois de um tempo você para analisar e aí você começa a vivenciar aquilo que Deus tem para você, você vai entender. Então é lógico que quando eu falo assim para você, porque o que Deus tem para nós é muito melhor, realmente é muito melhor, mas no momento em que você está tomando aquela atitude, você está escolhendo aquilo, você está escolhendo abdicar da insensatez, abdicar da oportunidade que fere os princípios bíblicos. É difícil, é doloroso, porque, como eu falei, às vezes mexe com um sonho, com um projeto, com alguma idealização que você fez, você vai vivenciar ali, mas depois de um tempo que você vai conseguir pensar com mais clareza, você vai falar, olha, realmente valeu a pena, porque realmente vale a pena. Mas quando a gente passa pela situação, é um pouquinho mais difícil de ver isso. Então, toda essa ilusão aí de que viver uma vida sem moderação é melhor, cai por terra quando a gente lembra lá da parábola da casa que é construída na areia e a casa que é construída na rocha. Porque, como eu frisei no comecinho, a sabedoria, ela edificou a sua casa. A loucura, não. A loucura, ela foi até um ponto alto da cidade e aí ela ficou convidando as pessoas para irem pelo mesmo caminho que ela. Ela não edificou nada. Ela não teve a preocupação de criar um fundamento. Ela apenas aproveitou o que ela tinha. Então, quando você... Um exemplo. Quando você quer... Estamos aí em fase do Enem, né? O Enem essa aula vai sair no último dia de prova do Enem, no segundo dia de prova. Então, quando você pensa no Enem, uma pessoa sábia, ela vai estudar, ela vai se dedicar para que ela consiga adquirir uma boa nota na prova e, consequentemente, conseguir fazer o curso que ela sempre sonhou, a faculdade, escolher até a faculdade que ela quer fazer. Então, é uma pessoa sábia. Ela está edificando ali o seu estudo, ela está criando um fundamento, uma base para que ela consiga desenvolver na prova. Agora, uma pessoa que ela não se dedica, que ela não vai saber nem o que pode cair, ela não quer nem saber do que vai cair, ela só vai lá fazer a prova, a chance do resultado dela ser bom é quase mínima. É muito difícil, a não ser que a pessoa seja um gênio, assim, que realmente ela não precisa estudar. Mas a probabilidade é muito maior de dar errado, de você não conseguir escolher a faculdade que você quer, de talvez você não atingir a nota para o curso que você quer. Então, isso é de uma forma bem básica? Sim, mas é o que acontece na nossa vida. Por quê? Porque o convite à sabedoria tá aí para nós. Todos os dias. Então, todos os dias eu posso escolher viver de acordo com uma vida pecaminosa, de acordo com a insensatez, com a loucura, ou eu posso escolher viver uma vida moderada, de acordo com a sabedoria. Então, não é porque eu falhei um dia, não tive sabedoria, um dia eu falhei em ser sábio, um dia que no outro eu não posso ser. A todo momento eu posso escolher o convite da sabedoria, assim como a todo momento eu também posso escolher o convite da loucura. Já passando aqui para o subtópico 3, a vida moderada é proteção para a alma. O livro de Provérbios, bem como o Sermão do Monte, fazem um apelo para que o jovem construa sua vida sob princípios verdadeiros, elevados e seguros. Na fé cristã, a vida moderada é uma virtude que devemos desenvolver em nosso trajeto com Cristo e na nossa vida cotidiana. Uma das consequências de uma vida de moderação cristã é a verdadeira felicidade. Então,
tanto Provérbios quanto essa parábola, o Sermão do Monte, a parábola da casa que é construída na rocha e na areia, vem nos mostrar sobre como é importante você construir um bom fundamento, você construir a sua vida. Agora falando sobre vida de uma forma pautada na verdade para que isso te traga segurança. Nós sabemos qual é a verdade. Então, quando você pensa assim na forma de viver, tem que ser sempre pautada como cristãos nos princípios do Senhor, na palavra do Senhor. Isso vai nos trazer moderação e isso é uma virtude. Então, quando você começa a aplicar isso na sua vida, quando você começa a se dedicar realmente a viver isso de uma forma, você vai ver as consequências boas disso, né? E como aqui frisou bem, uma das consequências de uma vida moderada é a verdadeira felicidade. Por quê? Como nós vimos sobre a insensatez, sobre a loucura, quando você vive de uma forma insensata, hoje, olhando bem de uma forma bem geral no mundo, no que tem acontecido no mundo, nós vimos que as pessoas buscam a felicidade em muitas coisas. Então, as pessoas buscam a felicidade nos seus ídolos, então nos artistas que a pessoa gosta, as pessoas buscam a felicidade na comida, na bebida, nas drogas, no celular. As pessoas buscam a felicidade em vários lugares. Isso indica uma falta. Então, como eu falei, todo excesso é algo ruim, porque todo excesso indica uma falta. Quando eu vivo no excesso da insensatez, eu vivo realmente assim, desvairadamente, com base na insensatez apenas, é onde eu vou procurar a felicidade, eu vou procurar em diversos lugares errados. Mas quando você vive uma vida de acordo com a sabedoria que vem dos céus, você encontra a felicidade. Na verdade, a felicidade, ela te encontra, porque você vai aprender o que é realmente a felicidade, você vai viver as consequências da moderação e isso te traz felicidade, e você vai ter a Cristo, que ele é a verdadeira felicidade. Então, quando você precisa, como eu falei, quando você precisar e se lembrar de escolher, escolha sempre o convite da sabedoria, porque a loucura e a insensatez não tem nada de bom para trazer para a vida de ninguém, porque tudo que ela vai fazer é levar para a perdição. Então, tudo que ela vai fazer é levar para as profundezas do inferno. Então, a Senhora Sabedoria, ela é mostrada como alguém, ela é representada por alguém que abre a sua casa para que as pessoas venham até ela e é acessível a todos. Já a insensatez, ela também é acessível a todos, mas aqueles que passam e olham para ela, ouvem o que ela fala e acham legal, porque o que ela vem falando é que, olha, tá legal fazer o que não é tão certo, porque é mais legal, é mais gostoso. Então, o exemplo, ela vem falando que o pão comido às ocultas é suave, as águas roubadas são doces. Então, ela tá falando, olha, o que é errado é mais gostoso. É normal, então pode fazer, e não é assim. Então, você que me assiste, lembre-se, você tem 2 convites aí que estão sempre abertos para você. Então, um é um convite à sabedoria e um é um convite à loucura. Escolha sempre a sabedoria, é o melhor caminho. E aqui você vê na própria palavra do Senhor quais são as consequências de você ir de acordo com a loucura. Então aqui, já passando para a conclusão, nessa lição, vimos que a Senhora Sabedoria simboliza a vida com Cristo, em que a moderação é uma virtude a ser buscada e vivida, e que a Senhora Loucura simboliza a vida insensata, baseada apenas nos apelos dos sentidos para uma vida desregrada e descompromissada com os valores do reino de Deus. Busquemos, portanto, a vida moderada, em que a sabedoria que vem do alto se manifeste a todos os que estão ao nosso redor. Então, a introdução vem perguntando a qual delas daremos ouvido? E a conclusão vem respondendo, então busquemos, portanto, uma vida moderada. Então nós, como cristãos, que nós venhamos viver uma vida moderada, que nós venhamos todos os dias, a todo momento, aceitar o convite da sabedoria. Porque, como eu falei, os 2 convites estão aí à porta. Então todo dia vai ter esse convite para você aceitar. Só que você pode fazer uma escolha boa e uma escolha ruim. Então, de acordo com a sua escolha, você também vai ter as consequências. E é isso, espero que eu possa ter auxiliado vocês aí que assistem a entender um pouquinho do capítulo 9. Não deixe
de assistir os outros vídeos que tem aqui no nosso canal. Então, nós temos outras pré-aulas, nós temos as palavras que saem aqui no nosso canal toda semana. Não deixe de assistir o nosso conteúdo, não deixe de deixar seu like. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar os nossos vídeos para que mais pessoas também tenham acesso ao que é ensinado aqui. Então é isso e tchau, tchau!